Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja aí abundando no coração de todos vocês. Um abraço, boa noite para a irmã Alcina, Cristiane. Vocês vão ver aparecendo aqui a minha mão aqui, porque eu estou passando para ver quem já está. Marcos Anderson, Deus abençoe, boa noite, boa noite. Ronildo, minha irmã Emir Nogueira, lá no Espírito Santo, Maulicínio, boa noite Raíssa, boa noite irmã Elzair, boa noite, que Deus esteja alargando os nossos entendimentos hoje, quando compartilharmos da sua palavra. Antes de entrarmos no nosso último episódio de Jericó, eu não poderia deixar de falar sobre esse dia tão significativo para nós hoje. O mundo cristão hoje está relembrando a morte de Jesus Cristo, relembrando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e que é o motivo de estarmos aqui compartilhando a palavra, é o motivo de vocês estarem aí ouvindo a palavra, é o motivo de nós sermos a igreja dele, porque um dia ele enfrentou a cruz. Então eu queria ler com vocês um texto que está no Velho Testamento, apontando para Jesus, falando sobre Jesus. Cerca de 600 anos antes de Jesus, Deus usa o profeta Isaías para falar sobre o que aconteceu há mais de 2000 anos. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53, que nós vamos ler esse capítulo, relembrando o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Ele que não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas momentaneamente ele abre mão desse direito que ele tinha e se veste de carne e habita entre nós para nos fazer ver a glória de Deus e para consumar aquilo que havia sido proposto pelo Senhor lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, quando a promessa ali surgiu que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente, e Jesus fez isto na cruz do Calvário. Por isso que hoje é um dia de glorificar o nome do Senhor, que diz assim, o profeta Isaías, no capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos,
com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus da cruz. E quero compartilhar com os irmãos algo que tem preocupado a igreja séria de Jesus, que tem me preocupado como pastor, é que nós estamos vivendo uma era em que está sendo e crescido no meio das igrejas um evangelho sem cruz. Se nós tirarmos a cruz do evangelho, nós estaremos perdidos. Estamos descambando para um evangelho sem cruz, porque o que a gente está vendo é uma troca de centralidade da mensagem. Ao invés dela ser cristocêntrica, a mensagem está sendo egocêntrica, a mensagem está sendo humanista, e nós estamos perdendo a visão da cruz de Cristo Jesus. Pense bem, sem cruz, de nada adiantaria Jesus ter nascido. E sem a cruz, Jesus não teria ressuscitado para nos dar uma esperança de uma vida nova. A cruz é a centralidade do Evangelho. E hoje, nessa sexta-feira, que o mundo cristão comemora, chamando-a de Sexta-feira Santa, nós estamos e devemos olhar para a cruz de Cristo Jesus e centrar a nossa vida cristã nela. A cruz é tão importante na vida cristã que Jesus Cristo, ao chamar os discípulos para segui-lo, e a mesma palavra que ele deu aos discípulos, ele dá a cada um de nós. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. A cruz, ela é a centralidade do Evangelho de Cristo. Vocês vão lembrar quando o apóstolo Paulo, lá na carta, a primeira carta aos Coríntios, que ele escreve para a igreja, orientando como a igreja deveria realizar e fazer a ceia do Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Ele vai dizer que recebeu do Senhor aquilo que ele estava falando para a igreja. E em dado momento ele diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se tirarmos a cruz do Evangelho, nós estaremos deixando de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Sabe por quê? Na cruz, Jesus morreu a minha morte e a sua morte. Na cruz, nós morremos com ele. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, exatamente a uma igreja que estava sendo minada por ideias que ele vai chamar de um outro evangelho, e ele então afirma e confirma: estou crucificado com Cristo. O evangelho é o evangelho da cruz. Estou morto com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Celebremos a morte de Jesus. Celebremos a cruz, que é a centralidade do evangelho, porque nela Jesus consumou aquilo que o Pai havia prometido. E na cruz Jesus pagou o nosso escrito de dívida.
E dívida que tínhamos com Deus. Não era dívida com o diabo, não, que nós não temos dívida nenhuma com o diabo. A dívida nossa era com Deus. E o Senhor Jesus pagou essa dívida na cruz do Calvário. Porque no dia que o homem pecou, caiu sobre ele a morte. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus então fez isso exatamente, tirando de nós, aqueles que creem no Senhor Jesus, toda a culpa e nos justificando. Então glorifica o Senhor. Vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor, porque Ele cumpriu. E nós precisamos proclamar o Evangelho da cruz. Não o Evangelho da prosperidade, não este Evangelho humanista, não este Evangelho social que temos visto por aí, mas o Evangelho da renúncia, o Evangelho da morte na cruz do Calvário com Cristo Jesus. Amém? Pode orar comigo? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor em Jesus cumpriu a promessa de nos libertar da condenação eterna. O Senhor cumpriu em Jesus Cristo aquilo que o Senhor prometeu lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. E o Senhor permitiu que sobre o teu Filho unigênito caísse a maldição sobre ele. E ele cumpriu, nos fazendo morrer com ele, nos dando uma nova vida, nos dando a libertação daquilo que nos condenava para a morte eterna. Nós te louvamos nesse dia de hoje, em que o mundo cristão está voltado para aquela data, aquele dia, há mais de 2000 anos, quando Jesus foi levantado no Calvário, para nos justificar. Nós te agradecemos e queremos viver esse Evangelho da cruz de Cristo. Queremos pregar esse Evangelho, o Evangelho da cruz de Cristo, porque nele o diabo foi derrotado. Nele a nossa dívida foi paga. Em Jesus, nós te louvamos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos para o último episódio dos episódios de Jericó. Então abra sua Bíblia aí no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Convido que você abra sua Bíblia e vamos então ler este episódio que eu coloquei o título de É Preciso Descer. Esse é o título do episódio de hoje. É preciso descer. Então acompanha comigo a leitura. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então esse
texto fala deste homem. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem que tinha o título na cidade de publicano. Publicano era o título dado a todos os judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando tributos romanos aos judeus. Então eles eram estes que faziam esta cobrança. E Zaqueu tinha uma rede de cobradores. Ele não cobrava sozinho, ele administrava vários cobradores dos impostos para os romanos. E com isso ele obtinha lucros pessoais, e esses lucros pessoais cobrando além do que era estipulado pelo Império Romano. Então o Império Romano, vamos dizer, que ia cobrar do Eliel 10 reais no mês, ele vinha, cobrava os 10 e mais uma porcentagem em cima dos 10. E esta porcentagem acima dos 10 ficava no bolso dele, fora a porcentagem que o Império Romano dava para ele. Então, ele usava da sua empresa, a microempresa, ele usava para extorquir, para defraudar as pessoas. Os publicanos, por conta disso, eles eram odiados e eles tornaram-se símbolos do pior tipo de gente na época do Senhor Jesus. Certa vez, Jesus chamou um coletor de impostos para segui-lo, e esse coletor atendeu o chamado de Jesus e já convidou Jesus para jantar na casa dele. E Jesus foi jantar na casa dele e a grande parte do pessoal foi para ver, né, onde Jesus ia, o povo ia, e uma certa parte de pessoas foram até a casa de Mateus, e com eles os que queriam perseguir Jesus, aqueles que não aceitavam o que Jesus fazia, tinha os religiosos que estavam sempre fiscalizando Jesus, e Jesus então chega na casa daquele homem e começa então a partilhar da mesa naquela casa. E os seus perseguidores, eles aproximaram dos discípulos de Jesus e disseram: mas o que é isso? O mestre de vocês come e bebe com os publicanos e pecadores? Só que quem vai responder a pergunta deles não é nenhum dos discípulos. Jesus ouviu eles perguntando e Jesus então é quem responde. E Jesus vai responder assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. O que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O texto diz que Zaqueu era um homem rico. Ele morava em Jerusalém e creio que ele morava em Jericó, e creio que de forma estratégica ele escolheu essa cidade para morar, uma vez que Jericó, na época de Jesus, era uma cidade muito importante, era um próspero centro de comércio. Lembra que nós vimos no episódio de ontem? E quem lembra do episódio de ontem? Eu sei que vocês lembram. Lembro que nós vimos no episódio de ontem que Jesus estava entrando na cidade. E nós falamos que na época de Jesus existiam duas Jericós. A Jericó do Antigo Testamento, que ainda estava lá de pé, e a Jericó da época de Jesus. E certamente Jesus passa, primeiro de onde ele vinha, ele passa primeiro pela Jericó antiga, e naquele trajeto até entrar na Jericó do seu tempo, Jesus cura o cego Bartimeu. Então,
ele vai entrando na cidade e o movimento com isto na cidade foi anormal. Creio que pelo fato de Jesus estar fazendo um sucesso muito grande como o novo mestre que estava fazendo com que pessoas o seguissem, ouvindo os seus ensinamentos, isso chamava a atenção do povo, também porque Jericó estava bem perto de uma cidade chamada Betânia, ficava mais ou menos 25, 27 quilômetros de distância de Betânia, e Jesus havia ressuscitado seu amigo Lázaro. E a região ali toda soube desse acontecimento. E quando souberam que Jesus ia passar na cidade, eles queriam ver quem é esse homem que ressuscita morto. E na passagem ainda fica sabendo que o amigo do povo, Bartimeu, o esmolante, bem conhecido na cidade, havia também recebido a vista de Jesus. A cidade então foi toda para a rua. Todos queriam ver este homem que estava fazendo sucesso. Todos queriam ver o Jesus de Nazaré. Então, quem ficou interessado em saber quem era esse homem também? Foi Zaqueu. Zaqueu, tomado desse mesmo sentimento do povo, ele queria ver Jesus. E talvez, e creio que foi a única oportunidade que Zaqueu teve, já que nós não temos nenhum outro registro da visita de Jesus a Jericó, como eu falei ontem. E Zaqueu resolve ir para a rua. E ele fica em desvantagem para com a multidão, e, ao meu ver, não só pela estatura, mas também por um outro aspecto. Ele vai ficar em desvantagem. E a primeira desvantagem é porque ele era odiado. Ele não podia andar livremente na rua, né? Ele poderia sofrer o ataque de alguém, porque as pessoas não gostavam do publicano. E ele era o publicano-chefe ali na cidade. Então, ele tinha essa desvantagem para com a multidão. Ele não podia correr o risco de fazer a sua aparição, de ficar ali no meio da turba, porque certamente todos conheciam quem era Zaqueu. E a outra desvantagem, o texto está dizendo que ele era de pequena estatura e não teria boas chances de ver Jesus. Quem é baixinho como eu, sabe como a gente sofre quando a gente está no meio de uma multidão que quer ver alguma coisa e que o que está acontecendo está no mesmo nível da rua, a dificuldade que a gente tem. A gente fica na ponta dos pés e não consegue ver porque os outros são maiores e a gente acaba não conseguindo ver aquilo que acontece. Às vezes a gente vê só pela metade, de modo que é muito complicado um baixinho no meio de uma multidão para ver algo que está acontecendo no nível da rua. E ele teve essa dificuldade. Então, ele se utiliza do único recurso que ele tinha. Ele escolhe um sicômoro. Eu sei que muita gente que está me vendo, que está nesse momento, já teve a oportunidade de ir a Jericó. Tem uma boa turma que está aqui me assistindo, que teve a oportunidade de ir a Israel e ir a Jericó e conhecer um sicômoro. Não é exatamente o sicômoro que Zaqueu subiu, mas conheceu a árvore. E é uma árvore robusta, com galhos baixos e amplos, e deu certinho para que Zaqueu subisse. Ele ia ficar e se sujeitou a ficar numa posição indigna para alguém da sua importância na cidade, para alguém como ele, maioral dos publicanos, um homem rico. Mas ele estava desesperado para ver Jesus. Mas só que Jesus, quando foi passando, Jesus olhou para cima e ele viu Zaqueu. E Jesus olhou intencionalmente, Jesus sabia que Zaqueu estava ali. Ele olha para Zaqueu e imediatamente ele dá uma ordem a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa.
porque hoje me convém ficar na sua casa, ou pois me convém ficar hoje com você. E diz o texto que Zaqueu não questionou Jesus. Diz o texto que ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Agora vocês imaginem como aquela turba ficou. Todos, é claro, acharam a atitude de Jesus um absurdo. Será que Jesus não sabia quem era aquele homem? Ficaram indignados, murmuraram, criticando Jesus. Mas lá na casa de Zaqueu, em determinado momento do encontro de Jesus lá na sua casa, ele toma a palavra e faz e declara a sua decisão. Ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus, que conhece o coração de todos nós, Jesus que conhece o nosso interior, Jesus que conhecia e conheceu o interior de Zaqueu, Jesus não teve nenhuma dificuldade de dizer o seguinte: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a história desse episódio último de Jericó. O que nós podemos aprender desse fato narrado que está na Bíblia, não só para a gente ter conhecimento, mas para nos ensinar, para nos dar lições para as nossas vidas? E eu quero ver com vocês algumas lições que eu aprendi e que quero compartilhar com vocês. A primeira: é comum, por que não dizer da natureza humana, observar que quem está no alto não deseja se envolver com os que estão embaixo. Isso é tendência humana. Quem está em cima, os que estão embaixo, que se cuide de chegar até onde está para ver um diálogo. Quem está em cima não quer descer até o nível de quem está embaixo. Isso é da natureza humana. Não desejar se envolver com quem, para ele, na sua avaliação, é inferior. Mais do que a sua deficiência física, Zaqueu não queria também se misturar com o povo. Ele queria apenas, e outra coisa que chama atenção, ele queria apenas ver Jesus. Não passava pela mente de Zaqueu envolver-se com Jesus. Ele queria apenas ver Jesus, sabendo ser Jesus de uma região ainda mais da onde Jesus vinha, sabendo ser Jesus da Galileia, né? E os que eram da Galileia eram desprezados, eram tidos como escória da sociedade em Israel. Mas só que Jesus vai surpreender Zaqueu e vai surpreender todas as pessoas que estavam vendo ali aquele momento, ao parar e ao mandar Zaqueu descer. Ele indica para nós que ele desceu para se relacionar conosco. Portanto, o que Jesus está dizendo para Zaqueu, está dizendo para cada um de nós hoje. É no chão da realidade humana que Jesus quer se relacionar conosco. É no chão da realidade humana que Jesus realiza a sua obra no homem. Então, a primeira lição é que é preciso descer. É preciso sair do alto. É preciso sair do pedestal e chegar até o nível de onde Jesus está. Segunda lição: Jesus quer um relacionamento conosco, muito mais profundo
Zaqueu só queria ver Jesus. O olhar de Zaqueu era o olhar da curiosidade. Eu quero ver quem é esse camarada, quem é esse homem. Diferentemente de Zaqueu, diferentemente de mim, diferentemente de você, Jesus nos olha com outro interesse. O interesse é de estar para sempre conosco. Jesus quer nos conhecer, não só nos ver. Jesus quer nos conhecer e Ele quer nos tocar. Faz sentido para você isso? Ele quer mais do que nos olhar. Ele quer se relacionar conosco. Essa é a outra lição que nós aprendemos aqui. A terceira, para ser tocado por Jesus, Zaqueu tinha que descer. O lugar para se reconhecer Jesus é no chão, nós já falamos isso. E é embaixo. É na nossa realidade que Jesus quer participar da nossa vida. A Bíblia diz que o trono de Deus está nos céus e a terra é o estrado dos seus pés. Nosso lugar para relacionarmos com Deus não é no trono de Deus, não é no alto, é nos pés do Senhor. Esse é o nosso lugar, é aos pés dele. É preciso ter o mesmo sentimento de Jesus, que esvaziou-se de si mesmo, e ao esvaziar-se de si mesmo, Jesus desceu para se relacionar conosco. Ele não ficou lá no alto, ele desceu para nos conhecer, ele desceu para nos tocar, ele desceu para nos abraçar, ele desceu para nos afagar, ele desceu para nos conduzir. Quarta lição: descer de onde? Zaqueu estava muito mais do que sobre uma árvore. Por isso que Jesus mandou que ele descesse. E você precisa descer de onde? Descer de onde? Descer muitas vezes, meus queridos, da árvore da superficialidade. Esta árvore que nos leva somente a uma visão panorâmica de quem é Jesus, mas sem nenhum envolvimento com ele, sem nenhum envolvimento com o Evangelho. Nós queremos só ter uma visão por alto de quem é Jesus, mas não queremos nos envolver com ele. Então é preciso descer dessa árvore da superficialidade. É preciso também descer da árvore da curiosidade. É no chão da consciência de que nada somos. É no chão da consciência de que somos nanicos espirituais que Jesus quer nos tocar, que Jesus quer nos fazer experimentar a sua graça. E eu concluo dizendo o seguinte: Jesus quer envolvimento conosco. Como? Através do Evangelho. Não tem como se envolver com Jesus se não for através do Evangelho. Evangelho significa boas novas. E só é esta maneira de nos envolver com o Evangelho. Nós só podemos ter envolvimento com Jesus através do envolvimento com a sua palavra, em obediência à sua ordem. Zaqueu, desce depressa. Houve uma ordem e Zaqueu obedeceu à ordem do Senhor Jesus. Se você, meu amigo, está nesse momento no alto, você precisa descer. Descer e descer depressa. Jesus não quer espectadores. Jesus não quer admiradores. Jesus quer discípulos dispostos a segui-lo na estrada da vida. Em cima de uma árvore você não vai caminhar.
em cima de uma árvore, você não vai seguir o Senhor Jesus. E eu quero dizer mais nessa noite para você. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar na sua vida. Portanto, desça depressa. Ele quer cear com você. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que Deus encha a sua mente, o seu coração, desta palavra que Jesus veio para que você desça do pedestal, para que você desça desta árvore da religiosidade, da árvore da curiosidade e da árvore da superficialidade, de querer ter só uma visão panorâmica de Jesus. Desça, porque Ele quer cear com você hoje. Amém? E você que já desceu e que já recebeu Jesus, você precisa contar isso para as outras pessoas, você precisa contar para os seus amigos, você precisa contar para os seus parentes, você precisa contar para os seus vizinhos, você precisa contar para os desconhecidos que você encontrar nas suas caminhadas, dizendo que Jesus quer um relacionamento, Jesus quer tocar, Jesus quer habitar em nós, porque Ele quer cear conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus traga libertação nessa noite, salvação nesta noite. Pois é, encerramos então os episódios de Jericó, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta aqui às 19h30 com mais um encontro com vocês. Que Deus abençoe, que Deus guarde todos vocês, que vocês tenham uma noite debaixo da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite e um beijo no coração de vocês.